Graça e paz, amados irmãos e amigos. Nesse momento eu trago uma palavra de Deus para nossa edificação espiritual e agradeço a sua cooperação, a sua audiência. Nós estamos aqui em nosso canal no YouTube, canal do pastor Valdeci Bonifácio, proclamando as boas novas de vida eterna em Cristo Jesus. Sempre falando o amor de Deus, da graça redentora em Cristo Jesus. Eu agradeço você por assistir essa palavra, ouvir, ver essa mensagem e convidamos você para se inscrever no canal do pastor Valdeci Bonifácio. Talvez você ainda não for inscrito. Também dá um like, fazer seu comentário no nosso chat aqui em nosso canal, tá bom? Hoje a nossa palavra que trazemos em nome de Jesus está registrado em Josué capítulo 3, de 1 a 17. É o capítulo 3 que fala da travessia do Jordão, na liderança de Josué, que assumiu o comando da nação de Israel rumo a Canaã, rumo à terra prometida. Moisés deixou a terra, foi morar na eternidade com o Pai, e Moisés, já idoso, deixou este mundo, antes transferiu a liderança para Josué. Josué, o grande pastor que deu continuidade ao trabalho do profeta, do pastor Moisés, e assim ele está agora no comando do povo às bordas do Jordão. Nós vimos que é um grande obstáculo o rio Jordão para que o povo adentrasse Canaã. E nós queremos falar sobre isso, né? Vencendo obstáculos em nossa caminhada. Vencendo obstáculos em nossa caminhada. Nesse mundo nós enfrentamos vários tipos de obstáculos. Obstáculos materiais, espirituais, sociais, né? Físicos. Inclusive, você venceu vários obstáculos hoje, né? Hoje você rompeu vários obstáculos. E um deles que eu quero citar são os obstáculos do trânsito nas ruas e avenidas por onde você passa com seu automóvel. Nós temos bastante obstáculos ou lombadas, né? As lombadas nas avenidas e nas estradas, ou seja, nas ruas das cidades. Por quê? Devido à desobediência às leis, devido à pressa muito grande dos motoristas, né? E por causa da segurança dos pedestres, das crianças, nas regiões de escolas, de movimento de pedestres, perto das igrejas, hospitais, das indústrias. Então acaba sendo necessário ter um obstáculo. Você não gosta de lombada no trânsito, né? Você que é motorista? Você já contou quantas lombadas você ultrapassa, ultrapassa até chegar ao seu trabalho? Até chegar ao templo onde você congrega? Até chegar à escola? São vários obstáculos, né? E nós encontramos aqui um grande obstáculo para o povo chegar em Canaã. Nós sabemos que Josué recebera de Moisés o bastão da liderança cerca de 1405 anos antes de Cristo. Em Deuteronômio 34 mostra quando Moisés deixa este mundo, ele morre, antes passa o bastão, a liderança para Josué. E Josué 1 e 2, o Senhor fala com Josué. O Senhor fala: Josué, agora meu servo, o grande líder, morreu, partiu deste mundo. Agora a incumbência, a liderança para trabalhar em prol da nação de Israel é sua. Assuma, cumpra essa missão que agora é sua, Josué. Muitas vezes Deus nos chama para grandes missões e Ele também coloca sobre você, sobre mim, grandes missões, grandes agendas para cumprirmos diante dele. Não é verdade? E nós encontramos aqui que Josué, com ousadia, com coragem,
com fé, ele toma essa liderança. Depois do Senhor falar com ele em Josué 1, de 1 a 9. Mas para ultrapassar obstáculos, para ultrapassar barreiras, muitas vezes uma barreira geográfica ou cultural, para você ultrapassar uma barreira cultural, por exemplo, da língua, da linguagem, da fala. Você só fala português e vai morar num país e vai trabalhar num país que só fala inglês. Há uma barreira, né? Há uma cortina, há um muro que impede a boa comunicação. E para você ultrapassar esse muro, você precisa aprender a falar a linguagem daquele povo que só fala inglês. Aí você tem que estudar, batalhar, lutar e até comunicar. Aí você vence essa barreira, porque agora você vai ultrapassar o limite esse limite que estava impedindo você de comunicar. E nós encontramos aqui que para nós enfrentarmos essa barreira, primeiro precisamos de preparo. O preparo para atravessar o Jordão. Aqui houve preparação. Para tudo na vida precisamos de ter planejamento. E encontramos então o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Primeira lição para nós, que para atravessarmos, para ultrapassarmos barreiras, precisamos ter planejamento e preparo. Primeiro preparo é levantar alta madrugada, diligência e prontidão para o trabalho. Ali a liderança toda levanta de madrugada. Josué, alta madrugada, já está de pé e chama a sua liderança para falar ao povo. Nós vimos que também Jesus levantou alta madrugada. Sabe para quê? Para o preparo do seu ministério, para vencer as barreiras que ele teria que enfrentar na sua caminhada ministerial, para a salvação do pecador, para perdão daqueles que precisavam do seu perdão. Jesus, conforme Marcos 1,35 diz, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, para romper as barreiras tem que haver preparo, tem que haver santidade. Chegar ao local para romper a barreira que era o Rio Jordão. Você tem que estar no lugar certo, no local programado, preparado. Se o Jordão estava ali para ser atravessado, para ser ultrapassado, você não pode sair para o deserto. Você não pode estar na cidade, você não pode estar na floresta ou no campo. Não, tem que estar no lugar certo. Então, depois da fala, da orientação, eles chegaram às bordas do Jordão. Josué lidera os demais líderes, os líderes falaram com o povo, aquela missão era muito séria. Eles partiram de Sitim, conforme capítulo 2:1, de onde Josué havia enviado 2 espias para dar uma olhada, para averiguar, para pesquisar como estavam as cidades de Canaã, inclusive Jericó, que mais tarde foi ultrapassada. O grande preparo aqui é que precisavam estar acompanhando a presença da Arca da Aliança, a Arca do Concerto, conforme a palavra hebraica Berit, a Arca do Pacto de Deus com seu povo. A Arca tinha que estar no lugar certo e o povo tinha que estar distante da Arca cerca de 1 quilômetro, de 900 metros a 1 quilômetro, 1 quilômetro e 100, cerca de 1 quilômetro, por exemplo, que as pessoas, o povo, tinha que ficar distante da arca, porque a arca é símbolo de santidade, de pureza, símbolo da presença do Senhor. E havia preparo, havia planejamento para que o povo ficasse no lugar correto e a arca no lugar programado, numa distância exata, necessária para o povo não ser morto. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás.
era a presença do Senhor, o temor de Deus, conforme Deuteronômio 6,13. Separação, santidade. O grande preparo era se preparar com santidade. Santificai-vos, que amanhã farei maravilha no meio de vós. A outra coisa é separação do pecado, é purificação. E nós, para vencer os obstáculos que enfrentamos, para vencer as dificuldades, as lutas, precisamos buscar uma vida de santidade, santidade mental, santidade na língua, na fala, no sentimento, santidade no olhar, santidade no sentir, santidade separados como instrumento do Senhor, como vaso de bênção, separado como vaso que é usado para a honra e para a glória do Senhor. Assim deve ser o nosso preparo, preparação, separação. A palavra de Deus diz em Hebreus 12:14, né? Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O escritor aos Hebreus fala, Hebreus 12:14. Então o povo tinha que estar preparados, atentos, né? Atentos à santidade, aproximar do Senhor, porque a arca que simbolizava proximidade da presença do Senhor. E mais tarde, o escritor aos Hebreus nos diz como devemos aproximar do Senhor, na dispensação da graça, no período agora, que é o período da graça do Senhor. O escritor em Hebreus 10:22 diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Falando de pureza, falando da nossa consciência, nos aproximamos da presença do Pai pela mediação e intermediação do nosso Salvador, o único Redentor, que é Jesus Cristo. Nós temos que, então, estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, servindo o Senhor. Repousar adequadamente, conforme versículo 1-4, planejar, estar preparados. Não como as virgens, né, que não se prepararam. Eram 10 virgens, 5 delas estavam sem óleo na lâmpada para acender a lâmpada. Estavam sem azeite nas candeias, né? Nas candeias, aquele tempo era azeite nas candeias. As virgens não estavam preparadas, 5 delas. Precisamos estar preparados na unção do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo em nossa vida, cheio do Espírito Santo, aguardando o noivo para arrebatar a igreja. Nós vimos isso em Mateus 25, 1-13. Meus amados irmãos e amigos, segunda lição que nós encontramos aqui, nesse texto, é as diretrizes, ou seja, é a caminhada para vencer o Jordão. É a caminhada, é o preparo e agora é a tomada de atitude para romper o Jordão. Diretrizes, orientações. Versículo 8 diz que no momento do descanso, do repouso correto, eles tinham que se preparar, eles tinham que santificar, eles tinham que ouvir a voz do Senhor. Uma lição muito importante para ultrapassar o Jordão é ouvir a voz do Senhor. Não é ouvir qualquer voz, não é ouvir a voz do governo, nem do homem, nem da religião, nem da cultura do paganismo, e nem da matemática, nem das ciências humanas. Nesse momento, o povo, para ultrapassar aquela barreira, precisavam ouvir a voz do Senhor. Meu amigo, você tem ouvido a voz do Senhor? Meu irmão, você tem dado atenção à palavra de Deus? Você tem sido atento à voz do Senhor que tem falado contigo para que você santifique a sua vida, para que você ore, para que você estenda a mão ao necessitado, para que você adore ao Senhor em espírito e verdade, conforme João 4:24, né, que fala, João 4:24, fala que nós devemos adorar ao Senhor com culto em espírito e em verdade. E nós sabemos que aquela travessia levaria
a grande vitória, porque quem garantia a vitória, quem dava garantias para o povo atravessar o Jordão, era o Senhor. Versículo 10, continuou Josué: saberão que o Deus vivo está no meio de vós, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigaseus, os amorreus e os jebuseus. Ou seja, todos os inimigos seriam derrotados. Mas quem que dava essa garantia? Era o Senhor. Próprio Senhor falando com Josué, falando com a liderança. E aí eles falam com o povo. Aí Josué fala: olha, o Senhor está no meio de vós, ele garante a bênção, garante a vitória. A igreja também aqui na terra recebe a promessa da vitória, recebe a promessa do Senhor em estar conosco e nos garantir a bênção sobre o pecado, sobre a maldade, sobre o inimigo das nossas vidas. Então devemos permanecer fiéis ao Senhor. Ouvindo a voz de Deus. Versículo 9 é claro, né? Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Olha quanta gente não está ouvindo a voz do Senhor, quanta gente despreza a palavra do Senhor, e aí vem a derrota, aí vem a tristeza, aí vem a perdição. Mas o Senhor quer que você e eu, que nós ouçamos a voz do Senhor. Desse modo, amados, nós vimos aqui que as diretrizes para a travessia do Jordão tinham que seguir o curso, né? O curso da travessia era os sacerdotes carregando a arca, o recurso espiritual. Eles tinham uma diretriz, eles tinham uma direção a tomar. Quem carregava a arca eram os sacerdotes, era o recurso espiritual que eles tinham. Ali tinha um grupo de pessoas prontos, obedientes. Sabe, amados irmãos e amigos, uma coisa bem forte que marca esse texto de Josué capítulo 3 é a obediência. Nós precisamos ter corações obedientes para seguir o Senhor, obedecer a ordem do Senhor, colocar os seus pés às bordas do Rio Jordão. Temos que colocar nossos pés no lugar certo, no lugar correto, onde o Senhor ordenou que colocássemos, ou quando Ele ordena que nós coloquemos nossos pés no caminho que é o caminho correto, o caminho da salvação, o caminho da bênção. Assim nós colocamos os pés, nos enchemos da sua graça e somos dominados pelo Espírito Santo. Aí a obra vem, a resposta vem. O rio era uma grande barreira, transbordava suas águas dos meses de maio a junho, chegava a certos lugares, a ribanceira a 13 metros, era impossível ultrapassar. Mas os sacerdotes levavam a arca e pararam firmes no meio do Jordão. Havia uma ordem, havia uma diretriz do Senhor, e eles pararam no lugar certo, onde o Senhor iria abrir as águas iam parar de correr do norte para o sul, ou seja, formava, como formou, uma grande barreira, uma grande montanha, de um lado ao outro, né? De um lado ao outro as águas não mais se encontravam e um caminho foi aberto para que o povo passasse no meio do rio. Assim como o pecado nos separa do Senhor, assim como o mal separa nós da comunhão com o Pai, foi aberto um caminho novo. Foi feito, foi construído pelo corpo e sangue de Cristo. Ele abriu o caminho pelo sacrifício que Ele ofereceu por mim e por você. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós vimos que assim como a arca do Senhor esteve com o povo para ultrapassar o Rio Jordão, assim temos a presença do Senhor conosco para nos ajudar a orar, para nos ajudar a caminhar. E através do seu Espírito, Ele está presente conosco. Porque Ele mesmo fala que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Naquele texto lá de Mateus 28, 20, né? E eis que estou convosco todos os dias. E Ele está mesmo. A palavra de Deus diz que: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. João 14, 16. Nós não ficamos órfãos, nós não estamos sozinhos. A presença espiritual do Senhor
está conosco, nos sustentando, nos capacitando, nos orientando, nos consolando, nos confortando nessa caminhada árida da vida, mas levando-nos para a grande vitória, a ultrapassagem do Jordão, para viver com o Senhor. Ele nos ajuda na oração, Ele nos sustenta, conforme nós vimos em Romanos 8, 26. Meus amados irmãos, nós vimos o resultado dessa caminhada. Nós encontramos aqui as diretrizes que foram dadas para a liderança, para o líder, que era Josué, para os líderes auxiliares, os ministros que ajudavam, e todo o povo obedeceu. E o Jordão foi aberto, como nós já falamos, e reforçamos a fala, que o caminho da redenção, para nosso perdão, para nossa salvação, foi aberto pelo sangue de Cristo. E nós vimos então o resultado alcançado. Outra lição grande é que o resultado foi obtido. Porque o caminho foi aberto, e o que aconteceu? O texto fala que o povo passou a pés enxutos. Eles passaram sem molhar os pés na água, porque o caminho foi bem feito, foi bem construído, o caminho é completo, não precisava de outros auxílios, outras formas, né? Outros ornamentos, não. O caminho foi bem feito. A estrada foi aberta no meio do rio e eles passaram sem mergulhar os pés na lama, porque a lama ficou fora. A lama não podia impedi-los de atravessar o rio. E ali, naquelas ribanceiras tão altas, eles passaram a pés enxutos, alcançaram o outro lado do rio, conquistaram a terra, venceram os inimigos fortíssimos no decorrer da história, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, né, de Josué, desse livro de Josué. E aí, em sequência dos capítulos, revelam a grande vitória do povo. Nós encontramos que a nossa vida é cheia de obstáculos, mas com planejamento, com preparo, com atenção, com espírito de obediência, com santidade, buscando a santidade, nós ultrapassamos tudo e vencemos e vivemos uma vida abençoada e feliz aqui na terra, para depois habitar a eternidade com o Senhor Jesus. Ele foi preparar lugar para nós. Vimos que o memorial, o exemplo dos líderes que passaram o Jordão, tiveram registro de seus nomes e feitos. Sabe que os nomes, a liderança foi lembrada mais tarde? Essa liderança que esteve com Josué foi lembrada na história de Israel. Eles não foram esquecidos. Eles foram fortes, foram obedientes. Em primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, 15, diz que eles puseram em fuga todos que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Os líderes, as pessoas que estavam entrando em Canaã, ultrapassando o Jordão, e durante a história da conquista da terra prometida, eles puseram em fuga os que habitavam nos vales, tanto no leste como no oeste. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12, 15. Sabemos que o Senhor está conosco e superamos as dificuldades, as adversidades. E assim passamos o Jordão físico, material, mas o Jordão espiritual, as dificuldades, as lutas na área da nossa fé, da nossa vida física, da nossa vida mental, nossa vida financeira. Muitas vezes é um grande obstáculo na nossa vida, né? A vida financeira. Precisamos ficar atento a isso também, administrar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. É um preparo, tudo é um preparo, é um planejamento. E que você possa sentir feliz, sentir abençoado, experimentar essa grande vitória. Essa grande vitória espiritual de romper as lutas, problemas, dificuldades, sabendo que o Senhor está conosco, que o Espírito que está conosco é o Espírito de poder, é o dunamis de Deus. Nós recebemos o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, que nos habilita a romper em fé e a esperar a volta do Senhor e esperar o momento que Ele nos chamar para vivermos para sempre na presença dEle. Que Ele nos abençoe,
que Ele sustente a sua vida sempre, que Ele fale melhor ao seu coração nesta oportunidade, nesse dia, que o Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. E assim receba o abraço do seu amigo, pastor Bonifácio, que a graça do Senhor esteja contigo. Cada dia que nós possamos experimentar a misericórdia, a bondade, o amor de Deus em nossa vida, porque Ele nos ama, né? Ele quer sempre fazer o melhor para nós, Ele é o Deus que nos ampara, que nos sustenta a cada dia para a glória dele. Amém.